Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. História humana inventada. Nossa geração decide o futuro da humanidade no planeta Terra. Nada é o que parece, tudo é mentira e engano. Expondo a verdade sobre o nosso mundo, ensina o bem e o mal. Nós, o povo, estamos vivendo em um período único de tempo, testemunhando o fim da opressão global e do sistema monetário de dívida. Somos nós que queremos um mundo melhor para nós e para as gerações futuras. Um futuro incrível é real e está em andamento. Esperar, energia gratuita, curas naturais para cura, viagem interestelar, viagem no tempo sistema monetário garantido por ativos, fim de raquetes de dinheiro e doenças crônicas, apenas para citar alguns. Uma limpeza de nossa atmosfera de venenosos chemtrails e efeitos distorcidos da geoengenharia, exposição de perigos de alimentos transgênicos, um retorno a 100% de nutrientes orgânicos sem toxinas, término do 5G, bem como a interrupção de programas de imunização venenosos. Em outras palavras, uma verdadeira era dourada está sobre nós. Muitos fenômenos que estavam ocultos serão revelados, e muito da história perdida será encontrado e revelado. Império Tártaro. Cerca de 500 anos atrás, os opressores decidiram destruir a história humana para ser substituída por suas invenções. Antes, a população estava muito mais avançada do que estamos hoje. Estruturas antigas foram demolidas ou enterradas sob deslizamentos de terra, para apagar o passado humano. Cientistas relatando sobre esse desvio foram eliminados e em 100 anos ninguém vivo sabia sobre o verdadeiro passado. Nossos filamentos de DNA foram reduzidos de 12 para apenas 2, permitindo que a humanidade apenas execute o trabalho manual para os opressores Anunnaki. A verdade é que naquela época o Império Tártaro cobriu o planeta Terra desde a atual Vladivostok no leste até a costa oeste da Califórnia. O nome Tartaria originou-se no século XVIII. Na época, o Ocidente tinha pouco ou nenhum conhecimento sobre o povo da Ásia Central e interna ao lado da Sibéria. Eles foram chamados de tártaros, e suas terras foram chamadas de Tartárias. Este termo geral foi usado para simplificar a área e as pessoas daquela região para que o Ocidente pudesse identificá-los. Disse que o termo tártaro se originou da palavra chinesa dada e era frequentemente usado para se referir a qualquer nômade vindo da China. Você pode ter ouvido falar das antigas civilizações perdidas da Atlântida, dos continentes perdidos da Lemúria e Mu. Você pode até ter ouvido falar sobre a crença no berço perdido da civilização chamado Hiperborea e Ultima Thule. Mas você também já ouviu falar sobre o Império Perdido da Tartaria. Dependendo de seus interesses e pesquisas, você pode ter aprendido muito sobre essa mega-civilização global nos últimos anos. Por exemplo, você pode ter ficado surpreso ao descobrir que essa antiga civilização, que se originou na Eurásia Central como um vasto reino que abrangia a maior parte da Sibéria, foi tão bem sucedida que se espalhou por todo o mundo, até mesmo para as Américas, e que hoje nós ainda podemos ver os restos da grande arquitetura da civilização. O vosso espanto transformou-se talvez em espanto e perplexidade quando ouvistes falar de uma grande catástrofe global, uma inundação semelhante à de Noé, mas constituída por lama, que destruiu a maior parte dos vestígios desta magnífica civilização.
Sua admiração e perplexidade provavelmente se transformaram em choque e indignação quando você ouviu falar sobre uma conspiração global para suprimir a história do Império Tártaro, encobrir a existência deste deslizamento de terra e reivindicar as impressionantes conquistas de sua cultura avançada como nossas. Então jogue fora tudo o que você sabe sobre a história do mundo. Ignore tudo o que você acha que entende sobre etnologia, geografia, arquitetura e geologia e prepare-se para ser despertado do sono da ignorância, liberto do rebanho de ovelhas e introduzido no mistério da Tartária. Tartaria era uma raça gigante de seres, tecnologicamente superiores que existiam na Terra muito antes de nós almas simplificadas entrarmos em cena. Alguns até sugerem que nós evoluímos deles após o grande dilúvio de lama. Este dilúvio foi responsável por eliminá-los e a maioria de suas inovações tecnológicas, deixando apenas restos de sua arquitetura. E desde que chegamos, algumas pessoas tentam esconder sua existência do mundo reivindicar sua arquitetura como sua. A Atlântida existiu por um período de várias centenas de milhares de anos. A maioria dos tempos atlantes foram épocas de luz. Apenas a fase final, o período de 17.500 AC a 10.500 AC, foi, nos termos de hoje, uma era sombria, mas rica em lições. Os conspiracionistas tártaros modernos deram um passo adiante com a premissa de uma história alternativa na qual uma raça tecnologicamente avançada que surgiu do centro e norte da Ásia foi responsável por vastas cidades e infraestruturas construídas em todo o mundo. Construções mais antigas ainda visíveis construídas, centenas de milhares de anos atrás. No entanto, depois que essa civilização entrou em colapso, alguns afirmam que há 500 anos, os restos de sua construção foram reorganizados. No entanto, suas origens creditadas a arquitetos contemporâneos que nem mesmo conseguiram executar tais maravilhas arquitetônicas. Há uma opinião compartilhada de que muitos dos conflitos entre os séculos XIX e XX foram realmente por causa da Tartaria. Acredita-se que a invasão da Rússia por Napoleão em 1812 foi uma batalha contra o Império da Tartária e, após a grande inundação de lama, as batalhas mundiais I e II foram apenas desculpas para acabar com o resto da Tartaria. O período dourado da Atlântida teve o mais alto nível de consciência da luz já alcançado no planeta Terra em qualquer civilização avançada, superior a Lemúria e Mu. Tornou-se um tanto na moda considerar a Lemúria como uma civilização utópica e, embora eles realmente tenham alcançado um estágio relativamente curto de alta consciência, a maioria naquela época não estava realmente em corpos físicos, mas sim na divindade etérica e não enfrentou as dificuldades exigidas no estágio físico terrestre. Graças à tecnologia antigravidade aplicada, essas maravilhas arquitetônicas puderam acontecer. Na Era de Ouro da Atlântida, as pirâmides tinham 3 ou 4 lados, dependendo de sua utilidade, e eram geralmente feitas de mármore, granito e cristais complexos. Pirâmides de 3 lados foram usadas como antenas para atrair e amplificar energias e canalizá-las na grade de camadas para alimentar casas, fábricas e criar campos de energia para diferentes serviços. Muitas almas brilhantes estavam entre eles. Seres que você pode conhecer pelo nome, como Galileu, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, até mesmo Renoir, Da Vinci, estavam entre eles. Até o momento, o período da civilização da Atlântida na história da Terra não é conhecido, pois a literatura sobre ela nos arquivos da Biblioteca de Alexandria foi destruída há 2.300 anos. Os governantes de Alexandria decidiram cumprir um dos objetivos mais audaciosos da humanidade: reunir todo o conhecimento do mundo sob o mesmo teto. Em seu superlativo, a Biblioteca de Alexandria abrigou um número sem precedentes de pergaminhos e atraiu algumas das maiores mentes do mundo grego. Mas no final do século VAC, a grande biblioteca havia desaparecido. Muitos acreditavam que foi destruída em um incêndio catastrófico. A verdade sobre a ascensão e queda da biblioteca é muito mais complexa. Pirâmide de Gizé. A grande pirâmide de Gizé foi construída como uma câmara de
Ressonância harmônica dentro de um sistema de portal interdimensional no qual naves espaciais visitantes poderiam viajar no tempo e acessar o planeta Terra rapidamente, especialmente se fosse necessária intervenção. Durante o ciclo em que a Grande Pirâmide foi construída nos tempos pré-atlantes, a Federação Galáctica foi encarregada de proteger o portal Stargate e a ascensão dentro dele para intervir em caso de ataque de invasores hostis como pretendido e posteriormente realizado pelos Anunnaki. A Pirâmide de Gizé era uma escola de mistério para o programa de ascensão espiritual da chama Melchizedek para acelerar a montagem do DNA para a passagem do portal através da terra interior para a qual a entrada estava sob a esfinge. O Blue Flame Melchizedek atuou como arquivista primário da vasta biblioteca genética da Terra e da história da linha do tempo, através do processo gnóstico de personalização de sua própria consciência. Antigo reino proibido Atlântida e Lemúria. Os teosofistas acreditavam que a civilização da Atlântida atingiu seu auge entre 1.900.000 anos atrás, mas foi destruída por batalhas internas provocadas pelo uso perigoso de poderes psíquicos sobrenaturais dos habitantes. Há vagas indicações de que a história real pode ter sido salva e está guardada nos arquivos do Vaticano. De qualquer forma, o tempo dirá a verdade real. Aqui estão algumas das construções mais antigas construídas naquele período da história humana da Atlântida, com tecnologias que os cientistas ainda não conseguem explicar. Julgue por si mesmo e perceba o quanto esta civilização avançou em relação à nossa. Fonte: Peter B. Mayer. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e Vitória da Luz.